Nyanderu kwar mai papo tamramum. Tupa kwar ora mi jo kora upar mi kwa nyanderu kwar. Nyane mondo ichete yam nyane mondo na nyande ko nyanderu kwar nyandere ma ai kwar nyandere kochre tra kwar. Awa ipa. Eta vai kuri kwa mo nyane pupi oi kwa yavi. Ai kwari ve nyandero mo endoi vai kwa chakategi. Eu sou professor da escola indígena e vice-cacique. Agora de manhã trancamos a BR, que é uma via do Brasil, e estamos aqui desde manhã fazendo a movimentação, que hoje lá em Brasília começou a ação sobre o marco temporal. Legitima o massacre ao indígena, não só da comunidade indígena de Santa Catarina. O marco temporal, se ela for aprovada no STF, ela será a continuação do genocídio dos povos indígenas no Brasil. E o marco temporal, essa tese é aplicada somente no matéria indígena específica. Dentro de uma condicionante da terra indígena, a raposa será do solo. E a maioria dos governos, eles querem que isso se aplique em todas as terras indígenas do Brasil, nas demarcações da terra. E a gente está aqui no movimento para que o STF não aprove essa tese do marco temporal. Hoje, no dia 16 de agosto, né, o Supremo Tribunal Federal votou dois processos de demarcação de terra indígena que tinha ações judiciais impetradas pelo estado do Mato Grosso. E o Mato Grosso era contrário às terras indígenas Pareci, Inambiquara e a terra indígena Xingu, que é o Parque Nacional do Xingu. E na votação, a preocupação dos indígenas do Brasil inteiro, inclusive estavam presentes lá no plenário do Supremo Tribunal Federal, era que se discutisse a presença indígena de acordo com o marco temporal de 5 de outubro de 1988. E o relator de hoje foi o ministro Marco Aurélio. E ele já no voto dele, de início, ele disse que é a favor das terras indígenas, porque as terras indígenas e os indígenas estavam lá antes da presença do Estado. Isso é o reconhecimento do direito originário. E essa discussão do marco temporal, ela foi afastada. E depois o ministro Barroso, ele fez o voto dele de afastando ainda mais essa tese do marco temporal. Ele excluiu para todas as terras indígenas do Brasil, mantendo apenas para a terra indígena Raposa Serra do Sol. Que essa é a origem do marco temporal. Em 2009, o ministro Menezes de Direito e o ministro Aires Brito tinham votado de que a presença indígena ela teria que ser anterior a 5 de outubro de 88 por conta da Constituição Federal ter sido promulgada. Só que naquele caso exclusivo era porque o estado de Roraima também não existia. O que existia era o território de Roraima. Então não tinha como o estado de Roraima agora entrar com ação contra a presença indígena. E aí isso foi levantado à época pelos ministros e ficou uma tese de que em todas as terras indígenas do Brasil os indígenas tinham que estar antes de 5 de outubro de 88 ou não seria terra indígena. Então isso hoje foi afastado pelo ministro Barroso. Há uma nova interpretação no sistema judiciário, e essa interpretação ela é a mesma do artigo 231 da Constituição Federal. Depois que a gente conseguiu implementar na Constituição de 88 o artigo 231 e 232 e principalmente fazer a luta para que esses indígenas pudessem retornar aos seus antigos territórios, é que a gente passa a fazer então essa luta pela terra em alguns espaços, em algumas lutas. Então o marco regulatório, o marco temporal, fixando essa data de 88, ele vem contra tudo que a gente lutou, ele vem contra o que os nossos pais lutaram. Como é que a gente estaria ali?
se a gente tinha sido expulso. Tanto os indígenas aqui, a mobilização feita aqui no Morro dos Cavalos, quanto as mobilizações que estão acontecendo no país inteiro contra o marco temporal, é muito por isso, porque a gente precisa ter regulamentado as nossas terras indígenas, independente de que momento a gente reingressa nelas. Porque a gente não está fazendo uma tomada de terra, a gente está fazendo uma retomada de território. E essa retomada de território significa que aquele território é um território tradicional, é um território sagrado para a gente e que a gente precisa retornar a ele. No caso aqui